Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês um projeto escrito pelo fã brasileiro Vicente De Lazari e com ilustrações do Diogo Araújo. E nessa história nos é apresentados os novos Cavaleiros de Atena, se passando mais de 30 anos depois da saga de Hades clássica. Gostaram do tema? Então sem mais delongas, já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para o capítulo 4 dessa nova aventura. Saint Seiya desatando nós, capítulo 4, Karina. Iroh dormiu pouco naquela noite, ele estava ansioso, queria colocar suas habilidades à prova e se tornar logo um cavaleiro. Acordado pelos raios de sol da manhã, ele deu um pulo da cama. Apesar de sua batalha não ser uma das primeiras do dia, ele queria ir ao Coliseu para apoiar seus amigos que lutariam mais cedo. Após se arrumar, ele vai no refeitório do salão e faz um lanche caprichado. O local estava mais vazio do que o normal, já que muitos lutariam naquele dia e outros assistiriam. Em uma mesa no canto, sozinho, Iroh viu o aspirante a Cavaleiro de Ouro, novamente o observando. Ele levantou e se aproximou do jovem. Boa sorte hoje, ele disse, mas antes que pudesse agradecer, o rapaz se virou novamente e saiu do salão. Aquele dia era aguardado por todos, e conforme se aproximava do Coliseu, Iroh escutava a vibração do público e os estrondos dos golpes. Na porta ele encontra Nesto e Rafael, que só lutariam no dia seguinte. Eles dizem que a luta do Thales acabou há pouco tempo, ele ganhou fácil. Mir também havia ganhado. Iroh achou que chegaria a tempo de ver as lutas, o Thales o perdoaria, mas o Mir vai ficar muito chateado. Nesto faz um sinal para entrarem, sua amiga Alexia iria lutar. Seu adversário era um rapaz de cabelos longos e castanhos, não tão alto, porém com um físico mais forte que o dela. Ela não chegava a alcançar 1,60 de altura, e o indivíduo tinha uns 20 centímetros a mais. Os músculos de seu braço quase arrebentavam as ataduras que os envolviam, e suas coxas eram do tamanho de duas da jovem. Nada disso ajudou quando a luta começou. Enquanto Iroh e os outros gritavam e torciam, Ali esquivou-se de todos os golpes que o oponente lançou. Movia-se tão rápido que parecia estar em categorias diferentes. Iroh assistia animado e confiante. Esse tipo de combate era perfeito para ela. Ali sempre foi um fenômeno em se tratando de combate físico. Ainda assim, não deixava de ficar impressionado com a forma como ela se movia, com leveza e agilidade pelo campo de batalha. Emendava saltos e cambalhotas, enquanto o outro guerreiro se mostrava muito abaixo do seu nível. E depois de pouco mais de um minuto de luta, ela acertou um chute no queixo do oponente, que desmaiou na hora. Iroh então é chamado, logo seria a hora de sua luta. Ele inspirava fundo para afastar o nervosismo. Como um mecanismo de defesa, repetia para si mesmo que o oponente estaria tão nervoso quanto ele, e tudo ficaria bem. Os joelhos tremiam tanto que se chocavam um contra o outro. Do outro lado, um guerreiro chamado Silas era consideravelmente mais alto e forte que ele, o que justificava sua confiança. Iroh estava imerso em sua ansiedade e o silêncio vindo da arquibancada contribuía para isso. Os gritos solitários dos amigos não eram o bastante para afastar a desconfiança do público. Estavam todos apreensivos em ver o suposto emissário da tragédia em ação. E assim que o combate foi autorizado, Silas avançou. Ele era rápido. A agilidade sempre foi um dos fortes de Iroh, mas no primeiro movimento não conseguiu acompanhá-lo. Quando viu, estavam cara a cara, e Silas acertou um direto no seu rosto, que o fez cambalear. O golpe foi tão forte que achou que fosse desmaiar e perder a luta ali mesmo. Por puro instinto, ainda tonto, Iroh deu um salto para trás. Com isso evitou um cruzado que passou zunindo no seu ouvido. Precisava contra-atacar. Usou o tempo que ganhou com a esquiva para concentrar seu cosmo no punho. Mas Silas era incansável. Estava sempre encurtando a distância e soltando golpes que forçavam Iroh a usar toda a sua agilidade para desviar. Nunca conseguia respirar e preparar um ataque, não era como nos treinamentos. Não havia tempo para elevar seu cosmo a ponto de criar suas chamas. Era um oponente definitivamente mais rápido e mais poderoso que seus companheiros de treino. Um chute lateral se aproximava de sua cabeça. Ele encolheu o cotovelo e bloqueou o golpe com o braço.
O ataque deixou Silas numa posição desfavorável e Hiro o atacou. Deu um soco forte e certeiro em sua barriga, e depois com as palmas de suas mãos, concentrou-se e deu tudo de si. O movimento criou uma explosão de Cosmo, que o empurrou com força. Silas não caiu, mas ficou surpreso, e notando que sua proteção peitoral estava coberta de brasas, ele a jogou do outro lado da arena. Hiro aproveitou a distância que conseguiu criar e repetiu o que aprendeu em seu treinamento. Concentrou-se, elevou seu Cosmo e fez surgir suas chamas ao redor do corpo. Esperou o oponente chegar perto o suficiente e desferiu um soco transbordando seu Cosmo flamejante. Acertou o oponente em cheio. Silas caiu longe e Hiro foi declarado o vencedor, enquanto o público perdia a desconfiança e ia ao delírio. O jovem desabou no chão, desacordado, havia descarregado mais energia que o normal. Depois disso, Hiro acorda e vê Alexia. Ele estava no hospital. A lembrança de sua vitória vagarosamente veio à sua mente. Thales entra no quarto trazendo para um amigo uma bandeja com frutas e água. Eles conversaram sobre as batalhas que tiveram no dia. Hiro se desculpou por não ter visto a luta do amigo. Elogiaram Alexia pelo seu domínio impressionante e Hiro por derrotar um oponente tão forte. Sua mestra Jade apareceu de braços abertos, congratulando o discípulo. Ela pergunta: como se sente vencendo um dos candidatos mais bem avaliados até então? Entre os combatentes da categoria de vocês, ele tem uma das maiores pontuações, que a avaliação interna do santuário identificou. Vocês todos estão bem posicionados, mas não pense que só porque venceu hoje, as outras lutas serão moleza, garoto. Não pode relaxar, mas se mantiver o ritmo, logo se tornará um cavaleiro, e vocês também. Suas palavras encheram os jovens de esperança e logo se transformaram em profecia. Os dias foram passando e eles se tornaram mais fortes a cada vitória. Passaram de aprendizes inexperientes a combatentes dominantes e chegaram em suas últimas batalhas sem muitos problemas. Até mesmo Hiro viu os olhares desconfiados e os cochichos diminuírem. Cada vitória sua tornava a plateia mais e mais barulhenta, até o ponto que torciam para ele como se fosse outro aprendiz qualquer. Cada aspirante a cavaleiro poderia ter até 2 derrotas, antes de ser eliminado e ter de esperar mais um ano para tentar novamente. Os 3, porém, chegaram à última rodada invictos, com um recorde de 9 vitórias. Na última semana de lutas, cada um estava escalado em um dia diferente. Na terça-feira, Alexia enfrentou mais um grandalhão, especializou-se em derrotar esse tipo de adversário. Com a sua agilidade superior, era fácil de esquivar e envergonhar os outros guerreiros. Ela frustrava seu oponente que não conseguia acertá-la. 1, 2, 3 socos, todos passando no vazio. Ela se movia tão mais rápido que parecia correr enquanto ele engatinhava. Os punhos do rapaz tinham a força de bolas de demolição e arrebentaram tudo que tocava. Alguns de seus ataques até davam a impressão para os espectadores que acertariam a garota, mas ela sempre tinha um movimento perfeito para esquivar. Alexia pulou no parapeito da arquibancada e correu ao redor do Brutamontes. Ela saltou e aterrissou sentada nos ombros dele. Planejava apagá-lo com uma cotovelada, mas o rapaz a agarrou e arremessou. Era tão forte que ela voou como uma bola de basquete. Por um instante, Hiro se preocupou, mas ela deu um mortal e caiu em pé sem o menor problema. Enfurecido, o rapaz voltou a atacar. Tentou um soco frontal, que foi desviado pela garota com a palma da mão. E depois um cruzado acertou apenas o ar. Ele desferiu então um chute com toda a sua força na direção da cabeça da menina, mas ela rolou para trás. O ataque passou com tanta força no vazio que ele se desequilibrou e então ela contra-atacou. Acertou um chute em seu joelho que fez perder a estabilidade e em seguida deu um soco de esquerda no peito e depois girou o corpo e acertou mais um chute na lateral da cabeça do homem, que desmoronou. Sendo declarada vitoriosa, Alexia era a nova Amazona de Volans, o peixe voador. De acordo com Hiro, ela não sofreu nenhum golpe em 10 lutas. E no outro dia, Thales adentrou a arena para enfrentar uma aspirante amazona. Ela usava uma máscara prateada e seus cabelos eram roxos, da cor de ameixas frescas.
Como em todas as suas batalhas, o rapaz esperou sua oponente fazer o primeiro movimento. Gostava de usar a maior parte da luta para estudar os seus oponentes antes de lançar qualquer ataque. Talvez eu até aprenda uma técnica nova, era o que ele costumava dizer. Sua adversária possuía um estilo de luta agressivo, usava seus punhos e unhas para atacar. Ele esquivava, mas logo percebeu que era mais lento. Em um descuido, levou uma joelhada, porém não se deixou abalar, saltando vários metros para trás e escapando do golpe que vinha na sequência. Como um animal zangado, ela o perseguia. Thales bloqueou um golpe que vinha certeiro em sua jugular. Teve seu rosto e parte de suas roupas rasgadas. A garota sabia que Thales estava controlando a situação e diz: "Isso um dia vai te trazer problemas. Você tá só observando o meu estilo de luta e evitando me enfrentar de verdade. Quando tiver a chance de derrotar um oponente, faça-o." Ela deu um chute em alguns pedregulhos que estavam no chão do Coliseu. Eles acertaram o rosto de Thales, deixando-o desnorteado e atrapalhando a sua visão. Sua oponente deu um longo salto, concentrando o Cosmo em suas mãos. A força era tamanha que seria capaz de acabar com a luta em um único golpe. Thales, porém, entendeu o seu plano. Abaixou e bateu com as mãos no chão, envolvendo o campo de batalha em um círculo de energia, que entrou em erupção numa rajada intensa de Cosmo. Sua oponente não teve chance de desviar, virando um alvo indefeso enquanto estava no ar. Thales sai vitorioso e é declarado o novo Cavaleiro de Pintor. Hiro vinha dando o seu máximo nos treinos. Mal era visto e apenas dizia: "Vocês vão se surpreender." A arquibancada estava lotada, já que era o penúltimo dia de batalhas. Ele e seus amigos tinham virado pequenas atrações naquele período. Ele pensou sobre a primeira vez que esteve ali. O nervosismo e a insegurança já não existiam mais. Hiro manipulava uma bola de fogo enquanto se concentrava. Seu adversário era o mesmo que Alexia havia enfrentado na sua primeira rodada. Chamava-se Damian e estava invicto desde então e dizia: "Parece que eu vou ser aquele que vai derrotar o queridinho do público." Hiro deu uma risada. Ser chamado assim era quase que inacreditável, depois do que aconteceu na cerimônia de nomeação. Hiro então ergue seus dois braços e cruza as mãos. O público observava atento. A batalha se iniciou e o cosmo ao redor de Hiro irradiava suas chamas. Ao separar suas duas mãos, uma bola de fogo se criou entre elas e cresceu gradativamente. Damian engoliu em seco. Alexia e Thales cobriam seus rostos com o antebraço. O mero cosmo, se elevando, transformava o local em um grande forno. Acompanhando os gritos da arquibancada, a bola de fogo cresceu, passou a girar em alta velocidade, mas Hiro demonstrava um domínio completo de sua técnica. Do outro lado da arena, seu oponente estava paralisado. Hiro então deu uma olhada para os companheiros nas arquibancadas e sorriu. Coroa de fogo, esse era o seu ataque. A velocidade era assustadora, digna de um cavaleiro de prata. Damian jamais escaparia. Quando foi acertada, uma explosão o envolveu. O cosmo do jovem se materializou em poderosas chamas brilhantes e depois se dissiparam, revelando Damian caído e desacordado. Enquanto o público enlouquecia com um novo aspirante se tornando um cavaleiro, Hiro segurava sua animação e corria para verificar se o seu oponente estava bem. Não era incomum ocorrerem mortes nessas batalhas, principalmente na reta final. Damian estava bastante machucado. Seu uniforme de treino tinha marcas pesadas de queimaduras, mas apesar de tudo, estava consciente e diz: "Vá comemorar sua vitória." Hiro soltou um grito de comemoração e desabafo. Sua mestra Jade estava no canto oposto e sorria com orgulho. Seu pupilo, que antes não conseguia controlar seu poder e era tratado como um nada pelo santuário, agora havia se tornado um cavaleiro ovacionado por centenas. Agora, finalmente, ele poderia se chamar Hiro de Carina. Galera, esse foi o capítulo 4 de Saint Seiya Desatando Nós. Se vocês querem saber a continuação dessa história, o link com os próximos capítulos vai estar no comentário fixado desse vídeo. Por lá vocês encontram também uma playlist de músicas para ouvir enquanto lê a história. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?